Muito bem, pessoal. Vamos agora, então, começar a estudar os nossos formalismos matemáticos para representar os nossos sistemas a eventos discretos. E a gente começa com as linguagens formais. O que é uma linguagem formal? É aquela que tem uma sintaxe bem definida, né? Ou seja, a gente consegue, através de uma sentença, saber se uma determinada palavra pertence ou não àquela linguagem. Tá? Ela tem que ter uma semântica bem precisa, né? Eu não posso ter sentenças ambíguas. Aonde que essas linguagens são úteis? Né? Elas são úteis na matemática, principalmente, e naquelas áreas que utilizam a matemática. Então, física, química, engenharia, computação, são áreas que utilizam muito as linguagens formais. Um exemplo que fica bem claro para todo mundo, que facilita para visualizar o que é uma linguagem formal, são as linguagens de programação, né? Então, Java, C, Pascal, HTML, Python, qualquer uma dessas linguagens, elas são linguagens formais, por quê? Porque a gente tem que seguir a sintaxe, né, perfeitamente para que a gente possa executar os nossos programas. Então, quando a gente está lá escrevendo o nosso programa C, por exemplo, né, se eu for escrever um while e eu colocar alguma letra errada, né, na escrita desse while, ele vai interpretar como um erro na hora que ele for fazer a checagem do meu, na minha compilação, né? E isso acontece por quê? Porque o meu compilador, que é aquele programa que vai verificar o código que eu escrevi, se ele está correto em relação à sintaxe, ele é definido como uma linguagem formal, tá bom? Então, por isso que a gente começa entendendo o que são essas linguagens formais para chegar efetivamente nos nossos modelos, que são os autômatos finitos. E a gente vai ter que estudar essas linguagens, por quê? Porque os sistemas a eventos discretos, eles podem ser descritos através de linguagens formais. Aqui no nosso caso, a gente não faz o estudo de qualquer linguagem formal. A gente faz um estudo apenas da classe das linguagens regulares. Tá? Essa é uma área de estudo bem ampla em teoria da computação, né? Então, se eu estou afirmando que são as linguagens regulares, é porque existem outras, né? Que também podem ser utilizadas em outra classe de sistemas, tá? Então, a gente consegue descrever linguagens que especificam o quê? As sequências de eventos que o meu sistema evento discreto pode gerar. E aí a pergunta que vem, como que eu vou descrever uma linguagem formal? E aí é que a gente começa a nossa brincadeira. A gente começa definindo o que é um alfabeto. Tá? Então, um alfabeto sigma, vocês vão ver que a gente usa bastante as letras gregas. Tá? Então, para alfabeto aqui, nesse nosso contexto, a gente vai usar o sigma. Toda linguagem possui um alfabeto sigma, que nada mais é do que um conjunto finito não vazio de elementos. Ou seja, um conjunto de símbolos que eu vou utilizar para definir as cadeias, palavras ou strings, né, que existem sobre esse alfabeto. Então, a minha palavra, cadeia ou string, ela é uma sequência finita de símbolos. Existe aqui o conceito da palavra vazia, que é aquela cadeia constituída de 0 símbolos e a gente utiliza o epsilon para representar. Pensando fisicamente, isso daqui pode representar um sistema em repouso, né? Então, um sistema em repouso, ele é um estado aceito, né? Como um estado correto do meu sistema. Então, ele é representado por uma linguagem, né, que tem o epsilon.
A minha palavra, a gente pode definir o tamanho, né, dessa minha palavra. Algumas vezes vai aparecer palavra, cadeia ou string, mas é a mesma coisa. Né? Uma palavra X, ela tem o tamanho definido pelo módulo, né, que é a quantidade de símbolos. E claro que o módulo de epsilon, da palavra vazia, é 0. A gente pode concatenar cadeias, né, para gerar novas cadeias. Então, a concatenação, ela é uma operação bem utilizada em linguagens, né? E isso, inclusive, se a gente pensar na língua portuguesa, a gente pode, muitas vezes, concatenar duas palavras para gerar uma terceira, né? Então, se eu tenho aqui uma cadeia U e uma cadeia V, a concatenação dessas duas vai ser dada pela concatenação de toda a palavra U com a palavra V. Então, se eu tenho aqui que U é alfa, alfa, que V é gama, beta, se eu concatenar, vai ser alfa, alfa, gama, beta. Né? Assim como a gente faz em operações de conjuntos. É claro que o epsilon aqui serve como a nossa identidade da concatenação, né? Como se ele fosse um elemento neutro. Eu concatenar o epsilon com uma cadeia S é a mesma coisa que concatenar a cadeia S com o epsilon, que é a própria cadeia S, né? Isso é importante porque a gente vai ver ao longo da disciplina para definir algumas operações. A gente também define o conceito de prefixo. Né? Se eu tenho uma cadeia S e eu tenho uma cadeia U menor do que S, né? Então eu sei que existe um V, né? Que é o quê? É a concatenação, né? É utilizado para concatenar com esse meu prefixo e gerar o meu S. Né? Então, eu sempre posso definir o meu S como uma concatenação de duas subcadeias. Uma operação que tem bastante significado quando a gente trabalha com linguagens são as potências, né? A potência de um alfabeto é o conjunto de cadeias de comprimento K, ou seja, da potência que a gente utiliza, com símbolos desse alfabeto. Então, aqui fica mais claro vendo um exemplo. Eu tenho um alfabeto composto de apenas 2 símbolos. Se eu pegar esse alfabeto e elevar na potência 0, significa o quê? Que eu quero buscar quantas palavras eu posso gerar em cima desse alfabeto com um tamanho 0. A gente sabe que a única palavra com tamanho 0 é o epsilon. Então, uma linguagem, né, que representa a potência 0 de um alfabeto é uma linguagem apenas com a palavra vazia. Se eu agora quero saber a potência 1 desse alfabeto, vai ser o próprio alfabeto, né? Que são o quê? Cadeias com o comprimento 1. Né? Mas isso daqui não necessariamente é a mesma coisa que o alfabeto. Ele tem o mesmo tamanho, né? Se é comprimento 1, ele contém apenas os símbolos. E isso fica claro se a gente for ver agora qual é a potência ao quadrado de um alfabeto. São o quê? Todas as cadeias que eu posso formar com os símbolos do alfabeto de comprimento 2. Como aqui eu tenho um conjunto bem definido, e sempre é, né? Vai ser o quê? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. São todas as possíveis cadeias de tamanho 2 que eu posso gerar em cima desse alfabeto. Se fosse um sigma ao cubo, seriam todas as possíveis cadeias que eu posso gerar com comprimento 3, né? Nesse caso, eu conseguiria 8 elementos. A potência de todas as possíveis cadeias geradas em cima de um alfabeto pelo fechamento Klein. Tá? Leva esse nome, que é o nome do pesquisador que descobriu essa operação. Então, o meu sigma estrela
que a gente chama o fechamento clean ou sigma estrela, operação estrela, ela me fornece o conjunto de todas as cadeias sobre um alfabeto. Nesse caso, sempre eu tenho o epsilon. Por quê? Porque o meu sigma estrela, ele é a concatenação de todas as potências do alfabeto. Então, o meu sigma estrela vai ser o quê? Vai ser o meu sigma 0, união o meu sigma 1, união o meu sigma 2, união, né, até o tamanho infinito, que eu não sei qual é, né? Por isso que a gente diz que ele é todas as potências. A união de todas as cadeias. O sigma mais é o quê? É o sigma estrela sem o epsilon, ou seja, sem a potência 0, né? Ou então eu posso dizer que o sigma estrela é o sigma mais união o epsilon, que vai chegar nisso daqui, tá bom? E a linguagem, né? Até agora eu estava falando do alfabeto, algumas operações, né? Então agora uma linguagem sobre um alfabeto é o quê? É um subconjunto de sigma estrela, né? Se sigma estrela contém todas as possíveis cadeias em cima de um alfabeto, se eu quero um conjunto delas, eu defino uma linguagem. E essa linguagem, ela é contida ou igual ao sigma estrela, quando eu tiver uma linguagem que diz todas as possíveis cadeias em cima de um alfabeto, né? Então, as linguagens são conjuntos de cadeias, né? Conjuntos de strings. Aqui alguns exemplos, né? Se eu tenho um alfabeto definido com 3 símbolos, alfa, beta e gama, o sigma estrela em cima desse alfabeto vai ser qualquer combinação com os símbolos alfa, beta e gama e mais o epsilon, que sempre pertence ao sigma estrela. Agora eu posso definir uma linguagem L1, que é apenas um subconjunto de elementos de sigma estrela, né? Se L1 é definido sobre sigma, alfa pertence a sigma estrela, gama, alfa, 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 beta, beta, são todas cadeias que pertencem ao sigma estrela. É claro que se eu viesse agora aqui e usasse uma palavra, por exemplo, alfa, gama, né? Essa palavra aqui, ela não pertence ao sigma estrela, onde o meu sigma é composto de alfa, beta e gama, né? Na verdade, aqui é alfa, sigma. O L2, eu também posso definir uma segunda linguagem que eu vou definir como todas as possíveis cadeias finitas iniciadas por alfa. Eu tenho aqui uma regra de formação, né? Então, também vai me gerar um subconjunto de sigma estrela. Quando eu digo que L2 é definido sobre sigma, né, já está implícito que só podem ser palavras com estes símbolos. Algumas observações importantes. O φ representa a minha linguagem vazia, que não é a mesma coisa que a palavra vazia. A palavra vazia, ela não pertence ao φ, né? O φ é a ausência de símbolos. A linguagem composta pelo epsilon é o nosso sigma 0, como a gente viu antes, né? Então, ele não é uma linguagem vazia, né? E pode representar um sistema bloqueado também no estado inicial, né? Então, a minha linguagem, ela pode ter um número infinito de cadeias. Eu posso definir uma linguagem onde eu não posso dizer quantas palavras ela pode gerar. Agora, o alfabeto tem que ser fixo e finito. Aqui, nós temos outra definição importante. Se eu tenho uma palavra TUV, né, ou seja,
S é definido como a concatenação de T com 1 e com V, eu posso dizer que T é um prefixo de S, U é uma subcadeia de S e V é um sufixo de S. Isso vai ser importante, de novo, para algumas definições que a gente vai usar mais para frente, né? Mas aqui a gente tem um exemplo. Se eu tenho um S dado por A, B, B, C, A, eu posso dizer que isso daqui é o meu T, né? Isso daqui é o meu U e isso daqui é o meu V. Do mesmo modo que eu poderia definir outro, né? T, V, U aqui, dependendo do que eu estou fazendo, do que eu estou analisando. Então, aqui fica bem claro que a minha cadeia, ela é o quê? Ela é uma concatenação de vários símbolos. E eu posso olhar esses símbolos agrupados e chamá-los de prefixo, subcadeia e sufixo. Isso é importante para que a gente possa definir algumas operações sobre as linguagens, né? A gente falou antes de operações no alfabeto, como a gente viu a concatenação e o fechamento clean, né? A gente pode fazer também sobre linguagens, né? Por convenção, a gente usa letras maiúsculas para as linguagens e letras minúsculas para as cadeias, tá bom? Então, aqui, A e B são linguagens, né? Definidas sobre o sigma estrela. Quando eu afirmo que A está contida ou é igual a B, ficou horrível esse meu desenho aqui, né? Vamos fazer de novo. Se eu tenho que A está contida ou é igual a B, significa o quê? Que cada elemento de A é um elemento de B. E observem que a menos que A seja igual a B, não é a mesma coisa dizer que B está contido ou igual a A, né? De novo, voltando aos nossos conjuntos. A concatenação de duas linguagens, então, vai ser definida como todas aquelas palavras S, tal que S é a concatenação de uma palavra de A com uma palavra de B, aonde a concatenação de cadeias é aquela definição que a gente fez anteriormente, né? Então, a gente vai achar um terceiro conjunto de elementos formado pela concatenação dos dois anteriores, no caso, A e B. Aqui temos um exemplo dessa concatenação, né? Eu tenho um alfabeto composto do símbolo 0 e 1, defini aqui uma linguagem A e uma linguagem B, com algumas cadeias. Se eu concatenar A com B, vai ser o quê? Essa palavra aqui, ela é igual à concatenação de um U que pertence a A com um V que pertence a B, né? Se a gente for lá e dizer que esse primeiro elemento aqui, U é 0, 0, e pegar o primeiro elemento de B, que é 1, 1, a concatenação de U com V vai ser 0, 0, 1, 1, que está aqui no nosso primeiro elemento do meu conjunto solução. Claro que a ordem aqui no meu conjunto solução não importa, mas a ordem da concatenação das cadeias importa, né? Então, o mesmo processo a gente faz aqui. Depois, eu vou pegar esse outro elemento de A e concatenar com o elemento de B. Vou achar aqui 0, 0, 1, 0, na verdade é o contrário, né? Então, eu vou pegar esse elemento, concatenar com todos aqui, depois esse elemento com todos aqui. Na verdade, a ordem ela não altera, né? Desde que eu sempre mantenha uma cadeia de A com uma cadeia de B. Né? Aqui, se a gente observar, se eu quisesse fazer a concatenação de B com A, né, eu acharia uma cadeia que não pertence ao outro conjunto. Por exemplo, se eu quisesse concatenar
1 com 0, 0, né? Essa cadeia, ela não pertence à concatenação de A a B. Por isso que é importante a gente respeitar a ordem, né, que está dada aqui no exercício. Uma outra operação que a gente precisa conhecer é a de prefixo fechamento, né? Essa operação é importante quando a gente depois vai trabalhar com algumas características do sistema, né? A gente quer definir uma questão de acessibilidade, de bloqueio de um sistema, né? Então, a gente diz o quê? O prefixo fechamento, ele é definido com essa barra aqui, né? Então, a barra é definido como todas as cadeias S, tal que sempre existe um T pertencente ao sigma estrela, que se eu concatenar S com T, eu continuo pertencendo a A. Isso quer dizer o quê? Significa que o meu A barra tem todos os prefixos de A. Significa que tem todas as cadeias necessárias para gerar as palavras de A. Tá? Quando o L é igual a L barra, essa linguagem L é dita prefixo fechada. E isso vai ser uma operação que a gente vai procurar, né? Então, por exemplo, eu busco sempre trabalhar com linguagens prefixo fechadas, né, na medida do possível. Já já a gente vai ver um exemplo e aí vai ajudar a entender esse prefixo fechamento e também o fechamento clean de uma linguagem, que é o quê? É a concatenação de um número infinito de cadeias de L. Né? Então, do mesmo jeito que eu podia concatenar cadeias, eu posso concatenar infinitas vezes linguagens. Então, vamos ver um exemplo através de um exercício, né, para tentar entender essas operações que, numa primeira vista, parecem bem abstratas para a gente, né? Mas vamos lá. Aqui eu defini um alfabeto gama, e defini duas linguagens, L1 e L2. Então, eu já disse qual é o conjunto de cadeias aceitas por essa linguagem. Então, L1 é definida com sigma, ou seja, essa linguagem aceita a palavra vazia, alfa, beta, beta. Enquanto que o L2 recebe apenas o gama. Eu quero resolver a concatenação das duas linguagens, o prefixo fechamento da linguagem 1, o prefixo fechamento da linguagem 2, o fechamento clean de L2 e depois responder a essa pergunta se L1 e L2 são linguagens prefixo fechadas. Vamos ver cada uma dessas operações aqui, tá? Em detalhes. Como que eu faço para concatenar duas linguagens? Né? A gente viu a definição, a concatenação de duas linguagens consiste na concatenação de todas as cadeias destas duas linguagens. Nesse caso, eu tenho aqui o meu L1, então aqui eu tenho um L1 e eu quero concatenar com L2. Eu vou pegar cada elemento de L1, nesse caso, e concatenar com um único elemento de L2. Então, eu vou gerar aqui epsilon gama, depois alfa gama, alfa, beta, beta, gama. Aqui eu só reescrevi porque a gente viu lá a identidade da concatenação, que é epsilon, né? Concatenar com gama é a mesma coisa que o meu gama. Então, só para ficar aqui mais bonitinho, eu tirei aqui, né, reescrevi. Não estaria errado, tá? Vocês deixarem aqui com o epsilon. A segunda operação é o prefixo fechamento, né? Então, aqui vamos tentar entender o conceito dessa operação, que muitas vezes é bem abstrata para o pessoal entender. Eu tenho L1. L1 é composta de 3 elementos. Então, o tamanho de L1 é 3, né? Eu tenho 3 cadeias. Qual é o prefixo fechamento?
o prefixo fechamento sempre vai conter a própria linguagem, né? Então, L1 barra, né, ele contém L1. Mas ele tem que ter também todos os prefixos necessários para encontrar as palavras de L1. Então, a gente vem aqui, o epsilon vai estar, o alfa vai estar. Agora, essa palavra aqui, alfa, beta, beta. A gente pode expressar essa palavra alfa, beta, beta como o quê? Como isso aqui é um prefixo U, isso aqui é V para gerar um S, concordam? Então, U é um prefixo dessa palavra S. Então, alfa tem que pertencer aqui ao prefixo, ele já está aqui, né? Porque ele também já estava em L1. Do mesmo jeito, eu posso pegar esta mesma palavra que eu tenho aqui e agora não olhar mais para ela com essa distribuição de prefixo. Eu posso agora dizer que a alfa, beta, beta é composta por o prefixo U, que é esse daqui, concatenado com esse V para gerar um S. Então, aqui a gente tem um outro prefixo que vai pertencer à minha linguagem L1 barra. Do mesmo jeito, eu posso olhar para essa palavra aqui que eu tenho, alfa, beta, beta, como o quê? Como um epsilon concatenado com alfa, beta, beta, aonde esse é o meu prefixo U e esse é o meu V, que concatenados geram o meu S. Ou seja, esse meu V também tem que pertencer ao meu L1 barra. É claro que ele vai pertencer, né? Por quê? Porque ele já faz parte do meu L1. Então, aqui, o que a gente acrescentou? A gente acrescentou apenas uma cadeia. Essa cadeia alfa-beta, que é necessária para poder gerar o meu alfa-beta-beta. Ela é também um prefixo de uma das palavras aceitas por L1, ok? E agora, para a nossa linguagem L2, como que a gente faz? Essa linguagem L2 é composta de apenas um símbolo. Então, é claro que aqui a gente só vai acrescentar a palavra vazia, né? De novo, porque a gente sabe que epsilon é a mesma coisa que epsilon concatenado aqui, né? Com o meu gama, e eu posso dizer que esse é U, esse é V, e isso daqui gera o meu S, que é a minha única cadeia de L2. Então, o meu L2 barra é o epsilon e a minha própria palavra de L2. Agora aqui, o fechamento clean, né, de L2. Mas poderia ser de L1 também, o princípio é o mesmo. Significa o quê? Se eu sei que L estrela é a concatenação de L1, união, L2, união, L3, né, até o infinito, aonde esse número aqui me indica o número de elementos das cadeias, significa o quê? L1, no caso aqui L2, né? Vamos apagar aqui, deixar bonitinho. O meu L2 elevado na 1 é o quê? Apenas a cadeia de tamanho 1. O meu L2 tamanho 2 vai ser o quê? Uma cadeia de tamanho 2. Como eu tenho apenas um elemento, né? Vai ser sempre uma única palavra pertencente a essas linguagens, essas potências, aonde a união de todas elas vai gerar o meu L2 estrela, lembrando que o epsilon sempre faz parte, porque o L2 estrela, né, é a união do meu sigma mais, ou o meu L2 mais, com o meu L0, né? O mesmo princípio das cadeias serve para a linguagem.
E agora, né, fechando esse nosso exercício, eu posso já fazer análise e saber se L1 e L2 são prefixos fechados, né? A gente vê que não são, né? Porque se eu tenho aqui L1 composto por 3 elementos e L1 barra por 4, né? Já posso afirmar que não são prefixos fechados porque não são iguais, né? Então, a gente só tem uma linguagem prefixo fechada quando a linguagem é igual ao seu prefixo. Isso daqui tem algumas implicações na hora de reconhecer as palavras, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E como que a gente define essas linguagens, né? Como é que a gente expressa essas linguagens, né? Então, é comum a gente descrever uma linguagem através de um formador, tá? Então, aqui, a gente precisa, de alguma maneira, escrever isso daqui de um jeito que a pessoa veja e consiga gerar as palavras. Então, por exemplo, W, tal que, né, eu tenho uma definição sobre W. A gente também pode usar frases. Então, aqui, o conjunto de palavras que começa com 0, sendo o meu alfabeto 0 e 1. Eu posso dizer, me define aqui a minha linguagem. W, tal que W pertence ao sigma estrela e sempre começa em 0. É o mesmo jeito, né, de expressar a mesma linguagem aqui de duas maneiras diferentes. Eu também posso, por exemplo, quero saber o conjunto de todas as palavras que contém 00 ou 11. Isso aqui é a minha linguagem e aí, a partir dessa frase, eu vou gerar todas as minhas cadeias que pertencem a essa linguagem, tá? Só que esse não é um formalismo muito prático para a gente expressar o comportamento dos sistemas, né? Porque a gente vai ter que enumerar todas essas cadeias. Então, a gente busca estruturas mais compactas e que tenham um poder de representação maior. E alguma delas são as expressões regulares, tá? E elas têm uma forte ligação com essas linguagens. E é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula, ok? Até lá!